Assalamu alaikum, olá a todos amigos. Hoje vamos falar daquilo que todos têm estado a falar, Covid-19, coronavírus. Portanto, pensei em trazer este vídeo, trazer algumas ideias de como é que nós devemos nos comportar durante esta pandemia, não é? Este tempo de quarentena, de isolamento, de distanciamento social. Todos nós sabemos, e muitos estão com medo, muitos estão em pânico, e nós devemos criar algumas categorias daquilo que nós devemos fazer, como nós devemos sentir. Nós devemos sair desta zona em que estamos neste momento, que é uma zona do medo, é uma zona, portanto, em que as pessoas estão em pânico, as pessoas estão a correr para os mercados para fazer as suas compras, correr para as farmácias, portanto, para comprar aquilo que é necessário, portanto, estão a espalhar pânico, estão a espalhar, digamos, mensagens, qualquer mensagem que aparece, a pessoa está a espalhar, a pessoa está a repassar, principalmente nas redes sociais, no WhatsApp. Algumas nem se lê, portanto, a pessoa, por hábito, recebe essas mensagens e começa a espalhar. Então, a ideia que eu quero trazer aqui é para nós nos desligarmos desta zona do pânico e do medo e entrarmos numa nova zona. Nós temos de entrar numa zona de conforto, numa zona de maturidade, numa zona de quem quer construir e não quem quer destruir. Portanto, este é o apelo que eu venho fazendo. Vamos deixar de correr para fazer as compras, porque nós é que estamos a criar estamos a criar esta carência de produtos na praça. A praça esteve habituada a um certo nível de compra, a uma certa demanda, e quando começamos a ouvir Covid-19, coronavírus, pandemia, todos começaram a correr, portanto, para a praça para fazer as compras e guardar estoque. As mercadorias não vão acabar, as fronteiras para mercadorias não vão fechar, elas vão continuar a vir, as fábricas que produzem estão em isolamento, mas continuam a produzir e elas vão continuar a produzir para as pessoas consumirem. Não é necessário nós corrermos para os mercados e criarmos esta demanda, que também cria, portanto, especulação de preços, porque há falta. Nós é que estamos a criar, portanto, condições para que os preços aumentem. Então, vamos relaxar, vamos fazer as compras básicas necessárias para o dia a dia, se calhar quem fazia para uma semana, quem fazia para um dia a dia, quem fazia para um mês, continuem a viver normalmente, por forma a evitarmos demanda no mercado, por forma a evitarmos especulação de preços. Portanto, como eu disse, nós devemos sair desta zona do medo e devemos entrar numa zona de conforto, numa zona de maturidade, portanto, numa zona de crescimento, para evitarmos criar pânico, evitarmos criar condições negativas. Portanto, devemos, primeiro, deixar de acompanhar notícias sobre a Covid-19 em excesso. Vamos desligar disto. Irmãos moçambicanos, irmãos dos países que falam língua portuguesa, vamos desligar um pouco das notícias que falam desta pandemia. Nós já sabemos tudo o que nós precisávamos saber, já sabemos que é uma doença extremamente contaminosa, espalha-se muito rápido, os médicos a Organização Mundial da Saúde, os médicos já nos aconselharam o que é que nós devemos fazer e nós já sabemos que devemos criar um distanciamento social, já sabemos que devemos ficar em casa, para quem pode ficar em casa, para quem for ao serviço, sabemos que deve limitar contactos por forma a não receber, portanto, contaminação de outras pessoas que possam estar contaminadas. Então, o que nós precisávamos de saber sobre a doença, já sabemos. Não precisamos de estar toda hora, todos os instantes, a acompanhar notícias que só vão fazer mal ao nosso subconsciente. Só vão criar energias negativas dentro de nós, só vão criar trauma sobre a doença, vão criar o pânico, o medo. Evitarmos acompanhar essas notícias, evitarmos repassar qualquer que seja notícia sobre, portanto, a pandemia ou o coronavírus, sem antes verificarmos, né? Quando chegar a vacina, todos nós vamos saber que já chegou a vacina. Vamos descansar um pouco, descanse 1, 2 dias, desligue-se disso e vai sentir-se muito bem. Vai ver o impacto disso espiritualmente em si. Vai perceber que só fez-lhe bem desligar-se. Eu que estou a falar, eu fiz esse exercício há 2 dias atrás, eu estava constantemente a acompanhar as notícias, constantemente a tentar perceber como é que podíamos fazer, o que é que deveríamos fazer, portanto,
para melhorarmos a situação, mas chegou um momento que percebi que isto não está dentro do meu controle, nem está dentro do controle do nosso governo ou de quem quer seja que acha que tem um controle. Isto está dentro do controle do Criador. O nosso Criador criou o mundo, criou a todos nós e está, portanto, a fazer um teste com nós. Se calhar Ele quer que nós nos desliguemos de tudo. Então, o meu apelo é para que nós nos mantenhamos distante das notícias. Podemos sim, uma vez ao dia, ou de um dia sim, um dia não, tentar acompanhar as notícias para podermos perceber o que é que de novo aconteceu. Porque todas as notícias são idênticas. Um país acusa o outro acusa o outro, notícias falsas de que este médico foi preso porque criou o vírus ou porque aquele foi preso. Isto tudo são teorias de conspiração, isto tudo são notícias falsas, estão comprovadas, são notícias falsas e nós devemos nos desligar disso e, portanto, concentrarmos mais em nós, concentrarmos em nossa família, aqueles que estão perto de nós. Portanto, conversemos um pouco mais, dialogamos sobre coisas produtivas, façamos leitura, não é? Leituras educacionais, leituras que vão melhorar a nossa forma de ser, o nosso espírito, a nossa forma espiritual, não é? Portanto, podemos criar em casa jogos com os nossos familiares, jogos de matemática, jogos nome terra que são famosos, todos nós sabemos. Portanto, coisas que nos distanciam um pouco destas energias negativas e começarmos a concentrar um pouco mais em coisas positivas, mentalizarmos que somos incapazes de mudar a situação atual. É algo que está a acontecer, temos que respeitar, não há nada que nós possamos fazer neste momento que vai mudar a situação. Não há nada que nós possamos fazer que vai mudar a situação. Então, vamos viver o dia a dia, vamos, portanto, concentrar no momento, devemos sim perspectivar o futuro, fazer uma leitura sem pânico do que é que pode ser daqui para frente pós-corona, o que é que vai acontecer, que tipo de vida nós vamos levar, que tipo de negócios nós vamos começar a fazer. Há muita coisa que vai mudar, o mundo não vai voltar a ser igual em termos de negócio, em termos de socialização, formas de viver, tudo isto vai mudar pós-corona, as potências mundiais vão mudar, a economia mudar, portanto, isto tudo está a aparecer dia a dia, portanto, os relatórios que vão aparecendo começam a comprovar estes fatos. Então, nós devemos também evitar especular, evitar pensar muito, evitar, portanto, criar dentro de nós esta ansiedade de algo que não está dentro do nosso controle, por forma a salvaguardarmos portanto, a nossa espiritualidade, salvaguardarmos a nossa mente, a nossa saúde também, porque veja, o coronavírus é algo que contamina. E se tu, por mais que estejas em casa, mas se estares todos os dias a pensar nisto, todos os dias a procurar informações ligadas ao coronavírus, todos os dias a acompanhar notícias falsas, o que é que vai acontecer? Vais criar outras doenças, stress, ansiedade, depressão, portanto, preocupação, e isto é pior, isto é mais perigoso, se calhar, que até o próprio coronavírus, porque isto depois traz outras doenças junto, não é, a estas doenças. Então, é importante nós nos desligarmos disto e concentrarmos no dia a dia, concentrarmos naquilo que nós pretendemos para agora e com calma vamos sim desenhar o futuro, com calma vamos nos adaptar. A humanidade sempre se adaptou, não é a primeira vez e não vai ser a última vez. Ainda vão acontecer mais coisas no futuro e nós vamos ter que nos adaptar, vamos ter que nos ambientar a este novo estilo, a esta nova forma de viver. Não vai ser para sempre o distanciamento social, mas é necessário neste momento para que amanhã todos possamos estar juntos. Mas há algo que, por exemplo, vai ficar para muito tempo, que é, por exemplo, a higiene. Todos nós sabemos que a forma mais prática de evitar, portanto, o contágio é lavar sempre as mãos. É, portanto, evitar tossir abertamente, mas sim cobrirmos com a mão ou com o lenço, expirar também, devemos cobrir. Portanto, estas formas de higiene nós já tínhamos no passado, fomos perdendo ao longo dos anos
e agora, portanto, com esta pandemia, nós estamos a voltar de novo a aprender esta forma de higiene, que vai ser muito bom também para o futuro. Portanto, estas coisas nós podemos manter e são coisas que vão se criando uns hábitos e naturalmente vão acontecendo. Há algo muito importante que eu também estava a esquecer, uma vez de que nós estamos constantemente em casa, constantemente em isolamento, devemos praticar exercícios. Nós temos que criar uma rotina nas nossas casas para adequar-se a este momento temporário que nós estamos a passar e fazer com que este momento não cause outros problemas, como eu já disse, não cause, por exemplo, a preguiça, não é? Nos próximos tempos. Então, se estava habituado a acordar cedo, o meu aconselhamento é que continue a acordar cedo. Não acorde tarde porque não tem mais nada por fazer, não. Continue a acordar cedo, tome o seu banho, tenha o seu pequeno almoço e depois, durante o dia, se quiser tirar portanto, uma soneca ou uma siesta, é livre de fazer isso. Mas é importante manter a rotina de acordar cedo e não criar um novo hábito, porque isto pode ter repercussões negativas no futuro, quando a pandemia passar. Portanto, crie uma rotina, acorde cedo, tenha o seu pequeno almoço, leia um livro, portanto, para quem é religioso, pode ler um livro sagrado, porque as palavras de Deus fazem sempre bem ao coração, fazem sempre bem ao íntimo, então é importante manter esta rotina. Faça exercícios pelo menos uma vez por dia, é muito importante porque o nosso corpo está a ficar parado, estava habituado a uma rotina, constante trabalho, constante movimento, e quando se altera essa rotina, o corpo acaba ficando parado e também tem, portanto, repercussões negativas para o nosso corpo. Então é muito importante encontrarmos exercícios. Hoje em dia na internet há vários exercícios caseiros que podem ser feitos, tanto no YouTube e outras plataformas sociais. Portanto, eu penso que é muito importante pegar num desses exercícios e começar 15 a 20 minutos por dia, mantendo a sua forma. Pode fazer em conjunto com a família, com os filhos, para criar mais ânimo. Mas é importante, portanto, fazer esses exercícios. Portanto, estas são as recomendações que eu queria trazer para todos os meus amigos. Nós temos estado a acompanhar com frequência essas notícias, vamos nos desligar, vamos concentrar nas coisas positivas, vamos espalhar as coisas positivas, vamos espalhar positivismo para podermos rapidamente sair desta situação atual da Covid-19 e, portanto, olharmos para o futuro com mais ânimo, sem medo e com esperança de voltarmos a criar, portanto, um mundo melhor para nós e para a nova geração que vem aí. Fique ligado a este meu canal. Este vídeo estará exposto tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Portanto, se ainda não segue o meu canal no YouTube, procure pelo Yassine Amouji nas redes sociais, no YouTube, poderá seguir o canal e certamente que vai encontrar alguns vídeos que poderá fazer uso. É livre de fazer uso de qualquer um dos meus vídeos que está lá. É mesmo para beneficiar a sociedade, para beneficiar os jovens, para beneficiar a humanidade, e é disso que eu tenho estado a tentar fazer, é usar o pouco que eu tenho de conhecimento, o pouco que eu tenho de experiência, o pouco que eu tenho de ideias para partilhar com os demais que possam necessitar, para partilhar com aqueles que precisam, portanto, de uma esperança, de ideias, de inovação, de como se comportar. Portanto, nós os jovens precisamos nos adaptar rapidamente a esta situação e evitarmos que isto crie situações negativas no futuro. Portanto, já sabe, pode seguir os meus canais. Estou sempre disponível, principalmente no Facebook e Instagram, para responder qualquer que seja a preocupação, qualquer que seja a mensagem, qualquer que seja o questionamento sobre ideias, projetos, ideias, inovações, parcerias. Portanto, recentemente fiz um vídeo de como é que se pode fazer ações sociais sem termos dinheiro nas mãos. Portanto, as ideias, se nós soubermos implementar, facilmente nós podemos ir buscar soluções. É importante nós sabermos nos adequar a estas situações. Mais uma vez, muito obrigado a todos e fiquem ligados.